Fala galera, fala turma! Novo vídeo com mais questões sobre Regimento Geral da Unesp, estudando para o concurso público da Universidade Estadual Paulista. No conteúdo programático existe esta legislação, então vamos estudar a partir de questões cobradas em provas anteriores. Primeira questão em tela, pause o vídeo, leia, reflita. Imagine-se lá no domingo da prova. Que tal? Fácil? Difícil? Mais ou menos? Determinado aluno da Unesp cometeu infração disciplinar e veio a sofrer a pena de desligamento. Nessa situação hipotética, o Regimento Geral da Unesp estabelece que o referido aluno, alternativas A, B, C, D e E, é uma questão simples, turminha, galerinha. Talvez até poderíamos considerar uma questão de situação-problema ou hipotética, porque fala de algum aluno que cometera uma infração, não diz qual, mas foi grave. E aí teve a pena de desligamento, que você estuda o Regimento Geral da Unesp e sabe que quem aplica a pena de desligamento é o reitor da universidade. Outra coisa importante, que as penas ou penalidades disciplinares que podem ser aplicadas a discentes alunos são advertência verbal, repreensão, suspensão e desligamento, que é o caso da questão. O aluno, diferentemente do servidor técnico administrativo e diferentemente do docente, possui ali 4 penalidades. Para professor, para servidor técnico administrativo, são 3 penalidades. Vamos relembrar? Repreensão, suspensão e demissão. Ok? Então, falando de desligamento, leia a alternativa A comigo. Não poderá realizar nova matrícula na Unesp antes de decorridos 5 anos do ato de desligamento. Fábio, é a resposta da questão. Parabéns! Você realmente está afiado. Porque isso é bastante claro no regimento e é difícil de a gente esquecer uma pena tão grave, não é verdade, turma? Tão severa. Comete um erro, uma infração lá na universidade, em uma faculdade ou instituto da Unesp. E aí o reitor desliga o aluno. Se acontece isso, o aluno ele não pode realizar uma nova matrícula na Universidade Estadual Paulista inteira. Por 5 anos, essa pessoa não pode mais ser aluna da Unesp. Ok? B. Não poderá ser impedido de realizar nova matrícula. Como não? Sofreu a pena mais severa, desligado. Somente poderá realizar nova matrícula após 2 anos da data em que foi desligado da universidade. Poderia estar escrito na alternativa C, somente poderá realizar nova matrícula na Unesp após 5 anos da data em que foi desligado. Então, a redação é bonitinha, mas isso aqui, 2 anos, não. D de dado, poderá postular nova matrícula. Primeiramente, você lê lá no Regimento Geral da Unesp o verbo postular. A banca não brinca com isso, galera. Ela não inventa. Porque se ela inventa, pode dar problema, existirão recursos, e aí é trabalho para a banca, é tempo desperdiçado, é dinheiro gasto para analisar o recurso. Então ela não vai utilizar um verbo difícil ou novo. Nós vemos lá no regimento apostilar. Percebe? Lembra disso? Procure no regimento. Isso é um estudo ativo. Estou falando apostilar. Existe esse verbo lá no regimento? Leia, é importante, porque sobre o verbo apostilar ainda não foi cobrado em prova anterior. Fica a dica. Terá o direito de requerer o perdão de sua pena à congregação. Meu Deus do céu. Perdão de sua pena. É bula do Vaticano. Coisa de quermesse, de igreja, missa. Não, galera, turma.
Não tem isso de perdão da congregação que pode autorizar nova matrícula. E na D fala poderá postular nova matrícula. Não seria mais fácil, se fosse a alternativa correta, dizer poderá se matricular a partir do ano seguinte? Mas não é verdade. Ele poderá se matricular depois de 5 anos do seu desligamento. Está o fundamento aqui no artigo 163b do regimento. Tá ok? Outra questão. O regimento disciplina a forma como será feita a extensão dos serviços à comunidade, determinando que, quando esses serviços de extensão, serviços à comunidade, interessarem a mais de uma unidade universitária, a coordenação será feita por quem? Então, serviços destinados à comunidade. E esses serviços interessam a mais de uma unidade universitária, quem é que coordena? É o CEP. São os departamentos de cada uma das unidades universitárias? É a congregação geral? É a agência Unesp de inovação? Ou seriam as diretorias das respectivas unidades universitárias? Falou de mais de uma unidade universitária. Por intuição, sem estudar o regimento geral da Unesp ou num estudo superficial, muita gente marcaria ou a alternativa B, porque falou cada uma das unidades, ou marcaria a alternativa E, respectivas unidades. Pensou em mais de uma unidade, então pensaria em uma conversa entre departamentos de unidades, ou conversas, de diretorias de faculdades e institutos, que são unidades universitárias, mas não são resposta da questão. Congregação geral, você poderia eliminar, porque não tem essa expressão. Congregação, opa, se tem, mas não diz congregação geral. Em outras universidades, existe lá um órgão chamado Assembleia, ou Assembleia Geral. Mas no regimento geral da Unesp, nós não lemos nenhuma vez dizendo congregação geral. Gostou da dica? Viu isso aqui? Pode eliminar, não vai ser a resposta da questão. A UIN, Agência Unesp de Inovação, tem a ver com serviços de extensão à comunidade ou serviços à comunidade? Claro que não. É parte fácil ali do regimento. E você faria a associação. A Agência Unesp de Inovação, você pensa em tecnologia, comunicação, inovação tecnológica, não tem a ver com extensão de serviços à comunidade. Então, até por eliminação, você sabe que a resposta é CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, mas não é porque o CEP tem esse nome terminado em extensão universitária e a questão diz de extensão de serviços à comunidade, que por simples associação seria a resposta da questão. Por quê? Veja a fundamentação. Falamos de serviços prestados à comunidade, coordenação desses serviços, que é uma extensão, É uma extensão de serviços à comunidade. E não é só o CEP que é citado quando se fala de coordenação de serviços. Será, por exemplo, coordenado pelo departamento quando o serviço prestado para a comunidade, somente a esse departamento se relacionar à atividade. E poderá a coordenação ser feita pelas congregações ou órgãos equivalentes quando interessar a mais de um departamento. E aí sim, quando interessa a mais de uma faculdade e ou instituto, que são unidades universitárias, quem coordena é o CEP. Cuidado com os incisos 2º e 3º. Quando interessar a mais de um departamento, a coordenação dos serviços prestados à comunidade será feita pelas congregações ou órgãos equivalentes a uma congregação. Agora, quando interessar a mais de uma unidade universitária, quem coordena é o CEP. E se aquele serviço prestado à comunidade interessa ou se relaciona à atividade de um único departamento, a coordenação é feita pelo próprio departamento. Tá ok? Então vimos que a resposta, de fato, a alternativa A. Veja que a alternativa colocou o nome do órgão por extenso e lá no Regimento Geral da Unesp está a sigla CEP. Ok? Vamos lá, considerando o disposto.
no Regimento Geral da Unesp, assinale a alternativa correta a respeito da contratação de professores pela universidade. Talvez a maior questão aqui do vídeo, mas não é difícil, né? Tantos e tantos vídeos aqui do canal OrConcur abordando estes conceitos, essas definições, e rapidamente tenho certeza de que a maioria de vocês já mata com facilidade mais uma questão cobrada em prova anterior de concurso Unesp. Então, falando de contratação de docentes, mas você olha nas alternativas, não está falando de professor titular, de professor assistente doutor, professor associado, não. Fala de colaborador, fala de visitante. São duas, digamos, figuras, né, que estão lá no regimento e você tem apenas de ter cuidado de não confundir um com o outro. Vamos lá? Não será permitida a contratação de professor colaborador que já exerça função docente em outra instituição. Esse não aqui está no regimento? Por falar nisso, olhe aqui acima nos cards, vou deixar um vídeo bem legal em que abordo as palavras não ou nãos, os advérbios de negação não, no Regimento Geral da Unesp. É um vídeo bem legal, olhe nos cards, depois você assiste. Mas teria esse não numa redação dessa lá no regimento? Reflita. O contrato do professor colaborador terá a duração de 2 anos improrrogáveis. É isso que está lá? E sobre improrrogáveis, olha a alternativa C. Diz que seria por 1 ano de duração improrrogável para o visitante. Espera aí, você leu o regimento? E tenho certeza, galera, turma, que você percebeu que para uma das figuras, ou colaborador ou visitante, seria prorrogável. Para a outra figura, ou colaborador ou visitante, realmente improrrogável. É isso que eu falei para vocês. Não confundir um professor com o outro. Um tipo, digamos assim, de professor com outro tipo. Desde dado, o professor visitante será contratado para tarefas específicas de docência e ou pesquisa, objeto das atividades normais da unidade. Em vídeos anteriores, eu falo bastante sobre isso aqui. Nós voltaremos. A contratação do professor colaborador ou do professor visitante, por proposta da congregação, dispensa a autorização do reitor. A alternativa E, talvez a mais difícil desta questão, porque é muita coisa a ser analisada. Primeira coisa, é por proposta da congregação ou seria por proposta do conselho universitário? Ou por proposta do conselho do departamento? É uma reflexão, uma pergunta apenas. E precisa ou não de autorização do reitor? E mais, precisa ou não da autorização do reitor ou do diretor? Ou de um chefe de departamento? Porque estamos falando de professores que estarão ali em unidades universitárias, eles ficarão ali em departamentos. Aí teria a ver com o departamento ou não? É só uma pergunta. Vamos às fundamentações. No artigo 131, trouxe os parágrafos que fornecem os subsídios para respondermos a essa questão. Poderá ser autorizado pelo reitor. Então, poderá. E olha só, não diz deverá. Então, poderá sim ser autorizado pelo reitor, por proposta de quem? Por proposta da congregação, o contrato do professor colaborador ou do professor visitante. Então, nós vemos que a alternativa E de escola, ela estaria certa até aqui. Se estivesse só isso na alternativa, a contratação de professor colaborador ou de professor visitante é por proposta da congregação, certa a alternativa. Mas continuou, dispensa a autorização? Não, porque diz que poderá ser autorizado. Então não dispensa. Poderá ser autorizado pelo reitor. Dizer que dispensa contraria o que está escrito no caput do artigo 131. Parágrafo 5º do artigo 131 diz que o contrato de professor colaborador que já exerce função docente em outra instituição será celebrado de acordo com seus títulos acadêmicos. Olha o que diz a alternativa A. Não será permitida. Como não? Acabamos de ler. Nananina não. Professor
colaborador que já exerça a função de professor em outra instituição, é permitida sim, o contrato daquele professor colaborador que já exerce a função de professor em outra instituição, esse contrato vai ser celebrado de acordo com seus títulos acadêmicos. Então não existe esta restrição ou vedação. Tá ok? Vamos continuar. O contrato de professor colaborador terá duração de até 2 anos, prorrogável no máximo por mais 2. Olha que legal, falei para vocês que no caso do professor visitante, poderá ser feito por até 1 ano de duração, que não se prorroga, improrrogável. Visitante, improrrogável. Visitante, visitante, improrrogável. E é por até 1 ano, sim. Resposta da questão. Colaborador terá duração de até 2 anos? Legal. Olha lá. Colaborador terá duração de até 2 anos. Ótimo. Prorrogável, no máximo, por mais 2 anos. Então, não é improrrogável no caso do colaborador. Contrato de professor colaborador terá duração de até 2 anos, podendo sim ser, no máximo, prorrogável por mais 2 anos. Tá ok? D de dado é aquela confusão que deve ser evitada. Professor visitante, ele não vai ser contratado para tarefas específicas de docência ou pesquisa, objeto de atividades normais da unidade. Não. Isso aqui é para o professor colaborador. Ele vai colaborar com os outros professores da faculdade ou do instituto nas atividades, de docência, de pesquisa, nessas tarefas específicas. O professor visitante não. Digamos assim, para você lembrar, o professor visitante ele só vai visitar. Ele vai ajudar em outros assuntos, tanto os professores quanto os alunos. Então, de fato, resposta desta questão, alternativa C. Está aqui a fundamentação. O contrato de professor visitante poderá ser feito por até 1 ano de duração. Improrrogável. Guarde, 1 ano é improrrogável. 2 anos pode, no máximo, prorrogar por mais 2 anos. Lembre-se, 2 anos, vai repetir a palavra aqui, 2 anos. 2 anos, 2 anos. 2 anos, 2 anos. Eu e você colaboramos. Somos 2. Eu e você, colaboradores. 2 anos, 2 anos. Repete a expressão. Terá duração de 2 anos e prorroga no máximo por mais 2 anos. Fala 2 vezes a expressão 2 anos. E aí você lembra, eu e você colaboramos, ok? Eu e você colaboramos, somos 2, 2 anos, prorroga por mais 2 anos. E aí você guarda que o visitante é 1 ano e não prorroga. Beleza? Bora! Regimento determina que cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão sejam regulados pelo... Essa daqui não pode perder, galera. Veja as alternativas. Pela Comissão Permanente de Avaliação, CPA, pela congregação após propostas apresentadas pelos departamentos. A banca tem uma experiência, né, galera? Ela coloca uma redação que fica tão bonita, que faz até sentido. Olha aqui, congregação após propostas apresentadas pelos departamentos. Meu Deus do céu. CO, reitoria, CEP. Esse CEP tá que tá, hein? Olha lá. Os cursos, artigo 93, lá na seção terceira do regimento. Os cursos mencionados nessa seção serão regulamentados pelo CEP, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tá aqui, De novo, na questão utilizou-se o nome do órgão por extenso, mas no regimento nós vemos a sigla. E é tudo a mesma coisa. CEP é Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tome cuidado com o que está nos artigos 90, 91 e 92, porque também já foi cobrado em prova anterior. Digamos uma alternativa que estaria na sua prova e estaria errada. Os cursos de especialização visam difundir conhecimentos e técnicas na comunidade. Errado. Porque quem é que visam difundir conhecimentos e técnicas na comunidade? Cursos de extensão universitária.
Então você faz esse exercício ativo no seu estudo. Você guarda. Cursos de aperfeiçoamento é para aprimorar conhecimento. Cursos de especialização, aprofundar num ou mais domínios de conhecimento. Quem é que regula? Quem é que regula, galera? Cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A extensão de serviços à comunidade. Far-se-á por programas de estudo, elaboração e orientação de projetos de natureza técnica, científica, cultural, desportiva, artística ou assistencial destinados à comunidade. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, a coordenação dos serviços prestados será feita. Olha que legal. Esse é o núcleo do enunciado da questão. Vamos aqui sublinhar. Então, coordenação de serviços prestados à comunidade. Quando interessar a mais de uma unidade. Lembram-se, neste vídeo nós já estudamos. Quando interessar a mais de uma unidade. É o departamento, a congregação ou o CEP? Fábio, parece que é a alternativa A. Vamos lá então. Pela congregação, quando interessar a mais de uma unidade universitária. Pense assim, mais de uma unidade universitária. Cada unidade universitária tem uma congregação. Diz na alternativa B, pela congregação. Não disse congregações. Quer dizer que uma congregação, e eu tenho mais de uma unidade, podem ser 2, 3, 4. Então, uma congregação, mas de qual unidade iria coordenar o serviço? Percebe como não faz sentido a alternativa B, não pode ser a resposta? Poderia deixar aquela pessoa menos experiente no regimento, porque tem estudado pouco, com dúvida, se estivesse escrito pelas congregações, quando interessar a mais de uma unidade. Mas também não é, nem pela congregação, nem pelas congregações. Interessa a mais de uma unidade, realmente, é pelo CEP. Vamos destacar aqui, ó. Você já vai gravando. Pelo CEP, quando somente a ele se relacionar a atividade? Como assim, meu Deus do céu? A atividade de serviço prestado à comunidade, essa atividade, né, é relativa ao conselho. É ele que vai fazer essa atividade de serviço prestado à comunidade. Não, galera. Aqui seria departamento, pelo departamento. Tudo bem? Vamos taxar? Pelo departamento, quando a atividade interessar a todos os setores das unidades universitárias. Tem isso aqui, galera. Por isso que eu falo do estudo assertivo, da repetição que leva à perfeição, de ouvir várias vezes o regimento. Eu duvido que você ouviu aqui pelo vídeo que temos no canal. Veja nos cards aqui, ó. Você ouve o Regimento Geral da Unesp várias vezes. Eu duvido que você ouviu falar todos os setores de onde, meu Deus do céu? Ok? Pelo CO, quando a atividade interessar ao reitor. Meu Deus do céu. A atividade vai interessar ao reitor da Unesp, galera. Veja a fundamentação. Lá no artigo 99, bastante importante. Eu pedi para vocês olharem com carinho. Pelo departamento, quando o serviço somente a um departamento se relacionar à atividade. É desse departamento a atividade de serviços prestados à comunidade. Então, a coordenação é feita por ele mesmo. Agora, mais de um departamento, aí vai depender das congregações. Agora, mais de uma unidade universitária vai depender do CEP. Quando eu digo depender, é coordenar. Então, tem um serviço prestado à comunidade. É uma atividade. E essa atividade, ela é só do departamento? Quem coordena é o departamento. Serviço prestado à comunidade e interessa a mais de um departamento, não pode ser coordenado por um departamento. Porque eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Então, preciso dar congregações ou órgãos equivalentes. Tá vendo? Congregações. Porque se eu tenho mais de um departamento, eu posso ter mais de uma unidade universitária. Posso ter o departamento da Faculdade de Odontologia e o departamento da Faculdade de Medicina Veterinária. E aí as duas congregações vão coordenar esse serviço que vai ser prestado à comunidade, à sociedade. Entendeu? Por isso, pelas congregações. Aquele absurdo que eu disse, não poderia ser pela congregação. Se é que fosse certo dizer, no caso de unidades universitárias, né? Interessou a mais de uma unidade universitária,
seriam as congregações? Não, nós vimos. Quando interessar a mais de uma unidade universitária, ou seja, tem a faculdade A e a faculdade B, vão prestar serviço à comunidade. Quem é que vai coordenar? Quem vai coordenar é o CEP. Ok? Tem um serviço à comunidade. E aí envolve o departamento X e o departamento Y. Quem é que vai coordenar? Congregações. E aí, quando somente a um departamento se relacionar à atividade de prestação de serviço à comunidade, o próprio departamento vai coordenar. É louco, né, galera? Veja esta questão, então. Essa não dá para perder. Meu Deus do céu! Será que você perde tempo ao assistir aos vídeos aqui do canal? Pode escrever comentário aí, criticar. Nos últimos vídeos tenho recebido muitas críticas, mas tá bom, eu não desanimo. Pelo menos alguém eu consigo ajudar com os meus vídeos. Não sou o super mestre ultra power que sabe tudo de regimento. Estou apenas tentando transmitir o que eu sei e como eu estudaria essa legislação. Dispõe o regimento que o concurso vestibular, em princípio, deverá ser realizado pela universidade. Tá ok, tá lá no regimento. E os critérios de aprovação serão estabelecidos por quem? Pelo reitor, pelo chefe de departamento, pelo conselho universitário, pelo CEP, pelo diretor de cada campus. Meu Deus, é como eu digo, quem ouve várias vezes o regimento, quem lê várias vezes o regimento, não vê isso de diretor de vários campos ou de cada campus. É uma construção que não está redigida lá no regimento. Então você já negligenciaria, ou melhor, desconsideraria a alternativa E. Mas espera aí, falou de concurso vestibular. Chefe de departamento? De qual departamento? Espera aí, galera, chefe de departamento? Ô louco! A Unesp possui, galera, mais de 30 faculdades ou institutos. Cada faculdade, vamos pensar em faculdade, cada faculdade com um ou dois ou três ou quatro ou cinco departamentos. Então, quem vai estabelecer critérios de aprovação de um concurso vestibular da Unesp vai ser o chefe de departamento. Qual chefe de departamento? Vamos supor que existam 130 departamentos na Unesp. Qual chefe de departamento vai estabelecer esses critérios? Também não dá para pensar como alternativa. Vamos à fundamentação? Lá no artigo 64, começa a falar desse concurso vestibular. O parágrafo 2º do artigo 66 esclarece os critérios de aprovação. Serão estabelecidos pelo Conselho Universitário por ocasião dos vestibulares. Alternativa C. Veja, neste vídeo você aprendeu que é muito comum. Você estuda o Regimento Geral da Unesp, muitas vezes lendo sigla, mas sabendo do que se trata. Parágrafo 2º fala do Conselho Universitário. Apenas a sigla, CO. Na sua prova, olha aqui como vai cair. Por extenso. Está escrito CO? Se estivesse, também era a resposta da questão. Mas você precisa estar habituado à leitura do Regimento Geral da Unesp. Quando você estiver estudando, os critérios de aprovação serão estabelecidos pelo Conselho Universitário. Não leia CO, tá bom? Para você fixar o conteúdo. Outra questão. Segundo, nós marcamos aqui, sim, Conselho Universitário, CO. Segundo o que dispõe o regimento, o órgão que tem a função de articulação didática e técnico-científica nas unidades universitárias é A, B, C, D ou E. Questão fácil. Talvez aquela questão estilo cara crachá, o que compete a quem compete o quê? Quem é que tem a função de articulação didática e técnico-científica nas unidades universitárias? Então está dizendo de órgão com função na unidade universitária. Vai ser o Conselho Universitário? Galera, o Conselho Universitário é da Unesp inteira. Então você pensa em fora da Unesp, mas é pela Unesp. Reitor é a Unesp inteira. Você pensa em fora de uma unidade universitária, porque é por todas as unidades universitárias. Não tem como ser a alternativa C nem a alternativa E. Seria a congregação? Existe isso numa unidade universitária? Toda unidade universitária, né, atendendo a um requisito que está lá no Estatuto da Unesp, tem sim congregação, ou pelo menos um órgão equivalente, seria um conselho diretor. Mas tem congregação? Tem.
Então, talvez você ficasse em dúvida entre diretoria e congregação, porque falou de unidade universitária, e quando você pensa em unidade universitária, você pensa no executivo, diretoria. Você pensa no legislativo, como se fosse, né? Você pensa na congregação. Mas veja bem, função de articular, galera, a didática e técnico-científica. Articulação didática e técnico-científica. Essa função é do órgão chamado departamento, porque dentro dos departamentos estão as disciplinas. Veja a fundamentação, artigo 44 do regimento. Os departamentos vão congregar, né, reunir o pessoal docente, os professores, para os objetivos comuns do ensino, da pesquisa e da extensão de serviços à comunidade, que é a extensão universitária. E como órgão de articulação didática e técnico-científica, os departamentos terão suas atribuições fixadas neste regimento geral da Unesp e no regimento de cada unidade universitária. Redação extensa, única vez que vi cobrar em prova anterior, mas falou de órgão com função de articulação didática e técnico-científica, na cor verde, agora a resposta também na cor verde. Verde de avance, verde de siga, prossiga, avante, rumo à aprovação. Tá ok? Havia mais questões, você pode perceber aqui, ó, mas gravaremos em outro vídeo. Bons estudos até aprovação, 7 questões, vale o like, obrigado, e se inscreva no canal para mais vídeos como este aqui. Bons estudos, galerinha, turminha, até a conquista da sua vaga!